Então, a aula de hoje vai ser, né, nessa primeira etapa aqui, vai ser Introdução à Biologia Sistêmica, tá? Primeira coisa aqui queria que vocês entrassem aqui. O que você acha que é Biologia Sistêmica, né? Então, antes da gente falar o que é, queria saber de vocês já ouviram falar? Então, vocês podem aí escrever, postar aí as definições de vocês, para a gente saber o que vocês acham que é biologia sistêmica, qual que é a ideia de vocês sobre isso. Então, vocês conseguem escrever aí e entrar as opiniões de vocês. Então, vocês estão vendo aqui nessa entradinha aqui, vocês podem digitar aqui e vai aparecer para todo mundo, tá? Para a gente ter uma ideia do que vocês acham que é essa área de pesquisa. Bom, a gente está indo a ver, vocês estão vendo aí várias definições aí dos colegas, algumas que já receberam coraçõezinhos aí, mas acho que a ideia aí é que você tem o quê? Tem algumas palavras-chave que está aparecendo, né? Sistemas, interação, como os organismos se relacionam, conjunto dos organismos, conexões. Alguém tem alguma definição diferente? Interações entre os sistemas, tá? Então, bom, quando você pensa em biologia sistêmica, né, a gente vai tentar, então, nessa aula, ver se essas definições de vocês podem ser refinadas, se elas se aplicam, o que é essa área de pesquisa e como que a gente pode aplicar elas para diversos tipos de problemas científicos que a gente tem hoje em dia, tá? Então, vamos fazer aí uma analogia, né, com coisas que vocês estão já acostumados, né? Hoje em dia todo mundo tem a sua conta ali no Facebook e todo mundo tem ali uma rede de amigos, né? Cada pontinho desses aí é um dos seus amigos conhecidos. O tamanho dos pontinhos aqui pode indicar várias coisas, né? Nesse caso aqui dessa rede, está indicando que o grau de conexões, né? Então, bolinhas maiores são as que estão mais conectadas. E aqui a gente está colorindo, por exemplo, por comunidade, né? Então, essa é a sua rede de amigos do Facebook, que uma cor é, sei lá, os amigos do colégio, outra é a família, outra é os vizinhos, ou o pessoal do CB, enfim, tá? Então, a gente está acostumado, né, hoje em dia, a lidar com redes, né, redes sociais, né? E não só uma rede, né, mas a gente pode também ter outras, né, não é só o Facebook que você tem redes sociais, você tem milhares de outras redes sociais, esse é um outro exemplo, né, do LinkedIn, que muitos de vocês usam também, que é, digamos, mais para relações profissionais, né, e aqui a gente tem também a representação de redes, em que você tem aqui vários grupos, né, digamos, vários módulos, e o que a gente tem aqui são vários pontinhos e várias conexões, e aqui, por exemplo, eles estão usando a rede, né, aqui, ó, Choosing the Right Friends, né, tentando prever o sucesso de empreendedores de startups e inovadores, baseado na estrutura da sua rede social, né. Então, hoje a gente sabe que como que as pessoas estão conectadas, as interações entre elas, né, as relações sociais, né, podem ser representadas numa rede e diversas propriedades, né, interessantes podem ser retiradas, né, ou inferidas a partir desse tipo de estrutura, né. E se a gente pensar aqui, aqui a rede do Facebook, aquela lá era a rede do LinkedIn, esse daqui é o mesmo paper, né, em que eles fizeram isso, né, então, tentando prever o sucesso, né, de empresas baseado que é nas redes sociais. Então, cada cor aqui deve estar representando algum módulo, né, dessa rede social, que pode ter algum papel importante, né, no sucesso, por exemplo, de uma empresa de startup, nesse caso, né. Bom, quando a gente pensa, né, nessas redes, elas podem, então, ser combinadas, né, tanto as redes sociais do Facebook ou as redes sociais do LinkedIn, e
isso vai te dar uma rede muito mais complexa, mas que também vai ter informações adicionais que podem te dar uma ideia de que a gente chama de propriedades emergentes, né? Então, coisas que você não veria vendo somente um pedacinho, mas que, ao integrar diversas informações, você consegue obter informações mais holísticas, né? Então, olhando um todo, tá? Tudo bem até aí, gente? Perguntas, dúvidas? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, quando a gente pensa aqui nas moléculas, né? A gente está pensando aqui que quando a gente pensa um pouco, né, em biologia sistêmica, né, de uma forma bastante simplificada, tá? A gente brinca e fala assim, bom, a gente está falando, na verdade, do Facebook das moléculas, né? Então, a gente está vendo quem são esses pontinhos, quais são essas interações, e a partir desse tipo de estrutura, será que a gente consegue ver propriedades que a gente não veria se a gente olhasse, por exemplo, só um gene, só um pedacinho, só uma proteína, tá? Então, a ideia aqui é basicamente o quê? Não só entender, né, a complexidade do sistema, como as diversas interações que acontecem nos sistemas biológicos, tá? Tudo bem aí, pessoal? Então, a gente vai tentar olhar aqui, né, nesse Facebook das moléculas, né? Quem são os nós? Quais são as conexões? Quais são os módulos? E a pergunta mais importante, né, que é, então, para que juntar toda essa informação, tá? Então, tem algumas perguntinhas aqui para vocês, né? O que seriam os pontos, né, numa rede de moléculas? Então, eu pedi para vocês responderem esta questão aqui. Vou esconder aqui, senão vocês vão ver. O que seriam esses pontos numa rede de moléculas? Vamos terminar aí de responder essa questão, pessoal? Vocês viram aí o resultado desse, que seriam os pontos numa rede de moléculas, né? A maioria aí de vocês colocou metabólicos, outras moléculas, genes, proteínas. Na verdade, se a gente pensar nessa rede de moléculas que a gente colocou anteriormente, poderia ser uma rede de qualquer tipo de molécula, certo? Poderia ser interação entre genes, interação entre proteínas, interação entre metabólitos, interações entre outras moléculas. Então, na verdade, assim como você pega a rede do Facebook, você pega a rede do LinkedIn, ou pega a rede de qualquer outra rede social, aqui a gente poderia fazer a mesma coisa com genes, né? Uma rede de genes, uma rede de proteínas, uma rede de metabólitos, ou como que isso daí está interconectado, né? O mais comum é a gente ter redes, né, de genes, redes de proteínas e redes de metabólitos, mas a ideia, se a gente pensa em ter um sistema global, né, de informação, é que a gente consiga ter, na verdade, uma integração entre essas diferentes redes, que nem a gente viu anteriormente, né? Pegou a rede do LinkedIn, pegou a rede do Facebook, sobrepôs elas e achou aí algumas propriedades emergentes. Aqui seria a mesma ideia, né? Só que utilizando as biomoléculas, né? Aí outra pergunta aqui para vocês, né? Vocês têm alguma dúvida aqui em relação a quem seriam os pontos, que na verdade que a gente chama de pontos são nós, né? Então, numa rede, o vocabulário, como o termo que a gente utiliza quando a gente fala de rede, para esses pontos, seriam os nós, tá? De uma rede, de um grafo, tá? Então, agora mais uma perguntinha para vocês aqui, o que seriam as conexões entre essas moléculas? Das conexões, podemos encerrar aqui? Vamos ver o que vocês... Por exemplo, aqui então, a gente pergunta, você tem várias biomoléculas, né? O que seriam as conexões entre elas? Daqui a pouco já volto na sua pergunta, Camila. Então, aqui, ó, a gente falou, então, o que seriam os pontos numa rede, naquela rede? Qualquer biomolécula? Sim, né? Então, em geral, o que a gente vai ter? A gente vai poder, por exemplo, fazer uma rede de genes, né? Uma rede de proteínas,
pode ser uma rede de metabólitos, né? Então, os nós podem ser qualquer tipo de biomolécula. Em geral, o que que acontece, né? O que a gente tem hoje, a gente tem o quê? Redes de genes. Então, a gente vai ter genes que estão conectados de alguma forma. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com um exemplo específico, mais para o finalzinho da aula, tá? Mas a gente pode ter proteínas, por exemplo, proteínas que interagem, proteínas que fazem parte da mesma via metabólica. A gente pode ter metabólitos também. A ideia seria o quê? Você tem uma rede de genes, você tem uma rede de proteínas, você tem uma rede de metabólitos e a interação entre elas, mas poderia ser qualquer biomolécula, tá? Assim como as conexões, vamos ver, a maioria de vocês colocou que as conexões entre as moléculas são vias metabólicas, né? Ou reações químicas. Alguns colocaram a estrutura semelhante, proximidade no genoma, tá? Então, na verdade, essas conexões, o que são as conexões numa rede? Na verdade, poderia ser qualquer uma dessas interações que podem acontecer entre as biomoléculas e outras que nem estão aqui, tá bom? Então, vamos pensar que quando você tem uma rede, vamos voltar lá na rede do Facebook. Vamos supor que essa daqui é uma rede, né, aqui de diversas moléculas de um determinado organismo, tá? Tá vendo que, por exemplo, aqui, no caso, tá, são genes, tá, que estão relacionados. Neste caso, desta rede específica, eu sei porque pus aqui, mas são genes. E aí você tem o quê? Você tem as conexões entre elas de cores diferentes, tá vendo? Por exemplo, tem aqui, então, tem uma cor azulzinha, e aqui a gente tá com uma cor vermelhinha, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, o azulzinho pode ser que eles estão relacionados na mesma via metabólica, então existe uma conexão azul entre elas. O vermelhinho quer dizer que elas estão, por exemplo, perto no genoma. Então, no genoma, por exemplo, de um procarioto, se você tem genes que estão perto, isso pode ser uma informação de que eles estão sendo regulados da mesma forma, por exemplo, tá? Poderia ter alguma outra cor, que a gente não está vendo aqui tão óbvio, mas que indica, por exemplo, que esses genes aqui codificam proteínas que têm uma estrutura semelhante, tá? Então, na verdade, quando a gente está falando de uma rede, os nós, que são os pontinhos que a gente vê, e as conexões, que são essas linhas que a gente está vendo, que a gente chama de arestas numa rede, podem ser quaisquer propriedades, tá? E a partir dessa, você pode, então, representar, né, com bolinhas e risquinhos, qualquer coisa, basicamente, né? Desde que você saiba o que você está representando. E a partir disso, então, você consegue, por exemplo, inserir muitas informações novas e complexas de uma forma integrada, tá? Então, acho que a ideia aí da biologia sistêmica é fazer o quê? É trazer, assim, quem são os nós? As biomoléculas, quais são as conexões? As interações entre as biomoléculas, que podem ser diversas. Pode ser interação física, do tipo uma proteína ligando na outra, uma proteína ligando no DNA, num gene, fazendo ele ser expresso, por exemplo. Mas também pode ser, por exemplo, tem estrutura semelhante. Eles estão na mesma via metabólica, né? Então, qualquer tipo de interação. Assim como, sei lá, você está no Facebook lá, você tem interação, você tem a conexão. Por quê? Porque ele é da sua família. A outra conexão é que, estudou na mesma escola. Outra conexão mora no mesmo prédio, né? São conexões diferentes, mas que mostram a interação desses nós, por exemplo, você, com uma rede de outras pessoas. A gente está pensando a mesma coisa aqui com as moléculas, mas com as conexões que são interessantes aqui para as moléculas. E aqui a gente consegue ver módulos, né? O que seriam esses módulos, né? Vamos voltar aqui. Aqui fica mais claro, né? A gente consegue ver que tem grupinhos que ficam, digamos, separados aqui por alguma propriedade, né? Pode ser que, por exemplo, quando você juntou as redes do Facebook, do LinkedIn, você viu que, nossa, as pessoas que estudaram, sei lá, que fizeram o CB na turma 7, elas tiveram uma maior chance de ter uma startup que teve maior sucesso, porque elas estudaram todas na mesma turma, por exemplo, tá? Então, são propriedades que você talvez fosse difícil de ver, mas que você consegue observar que existem módulos, né? Então, existem grupos de pessoas que, por exemplo, fizeram
uma empresa de startup ter maior sucesso, ou no caso aqui, num grupo de moléculas, que existem, por exemplo, um módulo de genes que está relacionado, por exemplo, vamos ver aqui, ó, com transporte mediados por vesículas, que são importantes num determinado processo, tá? Então, essa estrutura de rede, né, permite o quê? Você juntar informações diferentes, que vêm de diferentes camadas de informação, seja então das suas relações, por exemplo, numa rede social, né, das suas diferentes relações que você tem, né, como um ser humano complexo, né, você tem diversas interações sociais, para uma molécula ela vai ter diversas interações com outras moléculas em diversas vias metabólicas. E juntando essa informação, talvez a gente consiga o quê? Observar propriedades que a gente chama, então, de propriedades emergentes, que a gente não conseguiria ver utilizando o que a gente chama de uma abordagem reducionista. Então, se a gente olhar só o gene, ou só a proteína, ou se a gente não olhar o restante de como tudo isso está integrado, a gente não conseguiria ver, por exemplo, tem um gene que está envolvido no reparo de DNA, que também é importante para, por exemplo, alguma coisa da membrana, que não era uma propriedade conhecida anteriormente dessa proteína, tá bom? Então, a gente consegue o quê? Achar propriedades que a gente não conseguiria ver sem juntar toda essa informação, tá bom? Tudo bem? Deu para entender isso aí? Assim, esse daqui digamos, é o princípio básico dessa área aí de biologia sistêmica, né, que traz o quê? Essa ideia de network science, né, então que a gente vai o quê? Fazer uma rede de moléculas, né, uma rede de interações biológicas, para quê? Para tentar entender a complexidade dos organismos vivos, né, então a gente sabe que a biologia é uma área da ciência bastante complexa que descreve os organismos vivos, né? A gente tenta entender como é que eles funcionam nos mais diferentes níveis, né? Desde um nível mais, sei lá, taxonômico, ecológico, até um nível molecular, né? Então, desde como os organismos estão na Terra, até como as moléculas se organizam para fazer um ser vivo, certo? Isso tudo depende o quê? Da interação de diversos fatores. E é aí que vem, né, essa área, então, da biologia sistêmica, trazendo essa área de, não só do que a gente falou aqui, de network science, né, então, que é uma área da ciência, já, digamos, bastante conhecida, por exemplo, quando você pensa no Facebook, no LinkedIn, nas redes sociais, né, como é que a gente analisa redes, né, trazendo isso aí para o mundo da biologia. Mas não são só redes, né? Acho que redes ilustram muito bem o quê? Como um nó, né? Um pontinho, uma molécula, como você, no caso de uma rede social, pode estar interagindo com diversos outros fatores que vão ter alguma influência, né? No que acontece, por exemplo, na sua vida, ou no que acontece, por exemplo, na vida de uma biomolécula ou de um organismo vivo, tá? Então, essa área, né, de Network Science já existe, né, há bastante tempo. Então, o pessoal que trabalha com matemática, computação, tem trabalhado, né, nessas análises de redes há bastante tempo. A ideia é o quê? Fazer muitas dessas coisas, só que agora olhando principalmente, né, no nível molecular, né, para as diversas camadas de informação, mas não só moléculas, mas tentando o quê? Integrar um organismo como um todo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Ficou claro? Tá claro, sim. Tá. Então, a gente está numa era, gente, que a gente está vendo o quê? A biologia aí como ciência da informação, tá certo? Então, aqui, ó, a ideia da computação agora está, né, em toda a sua glória, em todos os pedaços da biologia, porque um mecanismo biológico é um mecanismo, né, de processamento da informação, tá? Então, os sistemas biológicos possuem o quê? Camadas, né? Camadas sobrepostas de quê? De estruturas físicas e também tem camadas e camadas sobrepostas de níveis de processamento de informação, tá? E assim como vocês viram, né, durante acho que todo esse curso, né, de biomoléculas, né, que a estrutura e a função são que o processamento da informação sendo implementados como? Através das propriedades físicas e químicas, né, que estão disponíveis pelas moléculas biológicas, né,
não só por moléculas isoladamente, né, mas como redes, né, de moléculas, células, redes de células e assim sucessivamente, né? Então, vocês veem que são camadas de informação, né? Você tem DNA, né? Então, as células têm DNA, o DNA tem genes, genes fazem proteínas, proteínas são, digamos, essas estruturas de diversos órgãos aí, que permitem o quê? Que um corpo, por exemplo, funcione, né? E de momento a momento você tem aí uma resposta, né? Então você tem um estímulo ambiental e você está sempre respondendo, certo? Então a gente está tendo uma aula, eu estou dando um estímulo ambiental, vocês têm que responder alguma pergunta, você está ouvindo alguma coisa, e tudo isso é uma rede de informação, certo? Então você tem padrões, né? E isso tudo basicamente é um sistema, né, de computação, tá? Então, hoje a gente consegue ver a biologia, né, como uma ciência da informação, e a ideia é que justamente, será que a gente seria capaz de tratar a biologia como a gente tem em outras áreas da ciência, né? Então, a gente tenta pensar que hoje em dia a gente tem a biologia, a gente andou muito, né, a gente conhece muita coisa, mas foi muito baseado o quê? Num reducionismo, né, a gente isolar um determinado sistema e tentar entender aquele determinado módulo, sei lá, reparo de DNA, a gente sabe aquele módulozinho, sei lá, degradação de proteína, a gente sabe aquele módulozinho. Como é que eles estão integrados, né? Então, agora a gente entra numa era que a gente tem que integrar muitas dessas informações para quê? Para conseguir entender o organismo como um todo, tá? Então, vou passar aqui, agora vai ter um videozinho bem curtinho, tá? Só para a gente tentar visualizar tudo isso que a gente falou, tá? Tudo bem, pessoal? Então, nesse vídeo, basicamente, o que eles mostraram foi o que a gente comentou agora, né? A interação entre, sei lá, pequenas moléculas que vão gerar redes, e essas redes interagem entre elas e, basicamente, estão mostrando como que isso se propaga, né? Por um organismo inteiro, né? E isso é uma coisa importante, porque a gente não consegue fazer isso olhando só um pedacinho, tá? E aí vem também uma parte importante da biologia sistêmica, que é o quê? Tentar trazer, né, para a biologia o que hoje, por exemplo, é a física, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, na física, a gente tem modelos, né, matemáticos que conseguem prever o que você espera que aconteça, né? Então, são modelos preditivos, né? Modelos que descrevem a natureza e conseguem prever o que vai acontecer, né? É assim que, por exemplo, né, a gente tem engenharia, né? A gente usa as leis da física para construir um prédio, né? Para fazer encanamentos, para fazer várias coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? As leis da física não só descrevem os fenômenos físicos, mas também fazem modelos que você consegue prever o que vai acontecer, por isso que a gente consegue, sei lá, lançar um satélite, por isso que conseguem fazer uns experimentos, por exemplo, para detectar partículas que o Einstein previu lá na teoria, ou o bóson de Higgs, vocês já ouviram falar, nas notícias, consegue detectar partículas que foram previstas baseadas em quê? Em modelos teóricos, né? Hoje a biologia ainda é muito o quê? Descritiva, a gente descreve os fenômenos. A ideia da biologia sistêmica também é o quê? É trazer a biologia para uma área da ciência em que a gente conseguiria, talvez, prever fenômenos complexos, que seria uma coisa interessante. A gente ainda não está lá, mas acho que é o santo graal aí da biologia sistêmica é tentar chegar lá, tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Eu vou dar um exemplo aqui específico, me interessa por razões pessoais, né? Então, por exemplo, o autismo, né? Então, meu filho que apareceu aqui faz pouco tempo, né? O Theo, ele tem 4 anos e ele é autista, né?
E o autismo, por exemplo, é uma condição neurobiológica que não é por exemplo, você tem um gene que causa um determinado problema, né? Então, por exemplo, a gente sabe que existem muitas doenças genéticas que você tem um gene, vai dar algum problema, por exemplo, em alguma proteína, e, consequentemente, o indivíduo vai ter um determinado fenótipo, tá? O autismo não é uma doença, é uma condição neurobiológica, mas que é bastante complexo, né? Tanto que, assim, até você conseguir diagnosticar, buscar, por exemplo, tratamentos, intervenções para ajudar a vida do indivíduo, é um negócio complicado, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns sinais de autismo, né, que são observados em crianças pequenas, né? Por exemplo, sensibilidade para alguns sons, hiperatividade ou muita passividade, fala comprometida ou ausência de fala, né? Esse é o caso, por exemplo, do meu filho, ele começou a falar, depois parou. Dificuldade de se relacionar com as crianças da mesma idade, então é uma coisa também que no caso, por exemplo, do meu filho, ele, né, realmente não dá muita bola, tá? Então, são sinais complexos, né, que você fala, bom, será que faz parte da personalidade, né? Então, são sinais, né, que hoje em dia, assim, são um pouco mais conhecidos e claros, mas ainda assim, pouco, né, conhecido. Eu só fiquei sabendo de tudo isso depois que eu tive meu filho, né, e a gente fez o diagnóstico e tudo mais, mas você vê que não é um problema simples, é um problema complexo, é um espectro gigante, que podem ter o quê? Manifestações diversas, fenótipos diversos, tá? Então, por exemplo, essa é uma condição que, 1% da população, né, é afetada pelo transtorno do espectro autista. No Brasil, seriam mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, se a gente pensar, a cada pelo menos 45 indivíduos, ou até mais que isso, né? Sendo mais frequente em meninos aqui, né? 75%, né? Então, uma menina para cada 4 meninos, tá? Tem uma grande porcentagem, né, das pessoas que são afetadas, né, pelo transtorno do espectro autista que tem uma certa deficiência intelectual, tá? Grande parte delas aqui, 70%, 95%, tem alterações sensoriais. Alguns são não verbais, ou seja, não conseguem, né, se comunicar. Alguns têm retrocesso na linguagem, é o caso aqui do meu filho. E tem aqui, 50% a 95% dos gêmeos monozigóticos, né, idênticos, e aqui 20% a 30% de gêmeos dizigóticos. E aqui, né, não há um único marcador biológico, né, então não é uma coisa fácil de você achar, bom, então, o que causa o autismo? Na verdade, existe uma grande quantidade de pessoas pesquisando exatamente isso, né? Então, o que causa o autismo? Parece ter um fator genético importante, né? Vocês podem ver aqui. Mas e aí, o que causa, né? Tem um marcador biológico, não tem? Por que tem os graus diferentes, né? Tem desde dos que são considerados, assim, os superdotados, né, os que têm habilidades excepcionais em algumas coisas específicas, até os que, por exemplo, têm um grau de deficiência intelectual bastante importante, né, e tudo isso está aí num grande classificação aí de autismo, né. Então, tem muitas pesquisas, né, acontecendo hoje em dia, tanto no nível médio, então, nos diversos níveis, né, de processamento aí da informação, né. Você pensa, tem desde a parte social, da parte da interação social, que é uma coisa importante, mas também tem aí a parte médica, e também tem a parte, tentando olhar, por exemplo, no nível molecular, o que acontece? Será que existem marcadores biológicos que permitiriam, por exemplo, a gente ver quais são os marcadores biológicos e assim, por exemplo, melhorar a terapia que seria aplicada para esse indivíduo, né? Então, é um problema complexo que a gente acredita, né, que uma abordagem, hoje em dia, de biologia sistêmica, né, de integração da informação, é necessária para você conseguir compreender esse fenômeno biológico e, por exemplo, trazer alguma melhora na qualidade de vida dos indivíduos que são acometidos por essa condição, tá? Então, por exemplo, né, vamos falar um pouco, né, do que a gente entende, né, que no caso são biomoléculas. Aqui existem diversos trabalhos, por exemplo, sequenciando diversos genomas, né,
para tentar identificar o quê? Grupos de genes, né, que estão relacionados com indivíduos que estão no espectro autista, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, tem alguns genes, né, relacionados a processamento de RNA, alguns genes envolvidos com regulação transcricional, tá? Então, de novo, são fenômenos complexos que não existe um único marcador biológico, e a gente sabe que é uma rede de interação que afeta, né, que causa essa condição, né, que requer auxílio mais do que uma pessoa que não tem a condição, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo, né, de um paper, né, aqui de 2019, uma revisão, né, que é aqui, ó, Getting to the Cores of Autism, né, então tentando chegar aí no core do autismo, né, que é, por exemplo, existem muitos mapeamentos, né, de mutações em genes. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação de uma rede, né, em cada um dos pontos aqui você vão ter genes, né, e mutações específicas que vão afetar redes, né, de genes relacionados. Pode existir também aqui são mutações em genes específicos. Aqui não sei se vocês já ouviram falar de CNVs, que é Copy Number Variation, né? Então, variações no número de cópias de determinados genes que também estão relacionados ao autismo, por exemplo. E aí aqui você tem a representação, né, os pontinhos aqui de genes cujo número de cópias está alterado e como que ele afeta uma rede específica de genes, tá? Então, vocês veem que aqui a gente vê diversas, o que a gente chama aqui de topologias de rede, né? Então, digamos, a forma como essa rede se comporta, né? E aí vem, né, você vê aqui que está mais complicado de entender alguma coisa, que é risco poligênico, né? Então, que é o ponto que a gente não tem um único marcador biológico, né? A gente tem diversos genes, né? Poligênico, então diversos genes que têm algum risco associado, né? Risco maior de, por exemplo, você desenvolver essa condição, tá? Então, aqui essa figura aqui, ó, tem Forms of Gene Action in ASD. Então, a gente está falando aqui só de uma rede de genes e como que eles poderiam afetar, né? Aqui no caso, né? A ASD é Autism Spectrum Disorder, né? A síndrome do espectro autista aqui, tá? Então, vocês veem que você tem um gene mutado, você pode ter diferenças no número de cópia, e você tem mais de diversos genes que podem estar associados a essa condição, tá? Então, vocês veem que não é um problema simples, não é só ver um pedaço, né? Você precisa o quê? Integrar diversas informações, tá? E aqui a gente está, por enquanto, né, falando só nos genes, né, e nos processos biológicos que eles afetam, né? Dá para você integrar muito mais camadas de informações, né? Por exemplo, dessas redes, né, que ele colocou lá, muitos daqueles genes vão estar associados com módulos específicos, por exemplo, aqui, esses daqui vão estar relacionados com a sinalização celular, então é um módulozinho aqui que está em amarelo, que já são alguns genes conhecidos, que foram mapeados, que podem estar envolvidos aqui com a sinalização celular e, então, a comunicação ali entre os neurônios, tá? A gente tem aqui a interação proteína-proteína, né, de algumas proteínas aqui que estão na célula com a sinalização celular. Tem também genes relacionados, o quê? Com a ligação ao DNA, né? Então, são o que a gente chama de fatores epigenéticos também estão envolvidos, né? E aqui é RNA binding, né? Então, a gente tem proteínas relacionadas com o processamento de RNA que também estão envolvidos, né? Então, vocês veem que é um sistema complexo que pode ter indivíduos que vão ter problema só aqui, tem outros que vão ter só aqui, tem outros que vão ter só aqui, tem outros que vão ter aqui e ali, e tem outros que vão ter interação entre eles todos. Então, não é um sistema simples de ser estudado, e para a gente conseguir entender toda essa informação, a gente precisa ter uma abordagem que integre tudo isso para a gente conseguir chegar num modelo que consiga descrever o que acontece, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Não? Então, tá bom. Bom, então, esse daqui, de novo, foi um exemplo, né, de uma condição, né, que é o autismo, mas existem milhares de outros problemas que vocês podem pensar que podem se beneficiar, né, dessa abordagem de biologia sistêmica, tá? Então, aqui só fazendo uma propaganda, aqui nessa daqui, spectrumnews.org, é um site que tem uma literatura científica muito interessante, né, sobre o autismo.
tentando integrar diversas camadas da informação, né, que vai desde a interação social, condição de vida desses indivíduos, até a parte molecular, né, parte mais genética e molecular, mas lembrando, né, eu acho que quando o Theo foi diagnosticado, né, com autismo, acho que a gente começa a pensar, né, um pouco mais diretamente, né, em como a ciência tem um papel importante no impacto real, né, de vidas de pessoas que estão por aí, né. Hoje a gente vê, né, no caso da nossa pandemia, né, como a ciência é importante, né, e tem um impacto direto na vida das pessoas. Aqui no meu caso, né, estou mostrando um exemplo de uma condição complexa, né, que no meu caso, né, tem um impacto direto na minha vida, e como é importante não só a gente se preocupar com a parte da pesquisa básica, né, que é o que eu sei fazer, mas como a parte da integração, né, das diversas camadas de informação, né, não só nível das camadas de informação molecular, né, mas aí no caso, por exemplo, né, na vida de uma criança, né, na parte social, na parte de qualidade de vida, na parte motora, sensorial, enfim, é uma integração multidimensional, né, de coisas multidisciplinares, né, e é aí que vem a biologia sistêmica tentando integrar essas informações, tá bom? Tudo bem, pessoal? Uma coisa importante, né, que a biologia sistêmica, bom, por que a biologia começou a tentar querer fazer modelos e fazer coisas mais complicadas só agora, né? Uma das coisas, né, que impulsionou é justamente o que a gente chamou aí da revolução das omics, né? Então, vocês já são gerações, já é uma geração aí que já nasceu quando, né, coisas ômicas já existiam, né? Então, já faz parte do dia a dia. Mas se vocês pensarem, né, essa coisa da gente ter um genoma de um organismo, conseguir mapear uma grande quantidade de moléculas que está presente no organismo num determinado instante, é uma coisa, assim, do ponto de vista, né, científico, até que relativamente recente, né? Foi lá pelos final dos anos 90, né, nos anos 2000, que, por exemplo, a área de genômica, né, realmente deu um boom, né, e aí se seguiu outras, né, não só a gente conseguir mapear todos os componentes, né, os genes que compõem determinado organismo, como também os transcritos, né, os RNAs que estão presentes, então a gente consegue falar o quê? De expressão gênica, né, de quais genes estão sendo expressos num determinado momento, proteômica, né, quais são as proteínas que estão presentes num determinado organismo, num determinado instante, a interação entre elas, né, e também, o quê? Metabólitos, né, então, a gente sabe que vocês viram, né, com o Adriano aí, a parte de metabolismo, tem um monte de metabólitos, a gente viu alguns, vocês viram, sei lá, a glicólise, o ciclo de Krebs, a gliconeogênese, o metabolismo de lipídios e proteínas, mas pensa em todo o resto que a gente tem, né, e a interação entre elas, os lipídios e os carboidratos também, que são uma grande quantidade, diversidade na célula, né, e a interação entre esses diversos componentes, né, então a gente sabe, por exemplo, que tem interação do fator de transcrição com DNA, de proteína com proteína, então agora a gente tem o quê? Basicamente a gente tem as peças do quebra-cabeça, né, então a gente tem o quê? A gente sabe que tem determinado gene, que tem determinada proteína, que tem determinado RNA, a gente sabe em quais condições que eles aparecem, mas daí a montar como é que um organismo funciona, o quebra-cabeça de como ele funciona, são outros 500, né? A gente tem que conseguir o quê? Saber a interação entre eles e em que condições que isso acontece, tá? Então, a gente vê aí essa área da omics, que impulsionou essa área da biologia sistêmica, justamente por quê? Porque a gente viu que, bom, para a gente entender o todo, a gente precisa não só ter as peças, né, então que seriam as partes, como também a gente precisa saber a interação entre elas e como que elas respondem ao ambiente, certo? Então, o pessoal gosta de fazer analogia com, sei lá, as partes de um rádio, né? Então, eu te dou todas as partes de um rádio e falo, ó, monta aí. Você consegue montar? Talvez uma ou outra pessoa consiga montar, mas é difícil, né? Você tem só as partes. Você precisa saber como é que, sei lá, essa pecinha conecta com a outra pecinha, conseguir juntar elas, tá? Você montou o rádio, isso quer dizer que ele funciona? Ele precisa conseguir captar as ondas e depois conseguir transformar isso em onda sonora para você entender, né? Então, ele precisa conseguir pegar o estímulo do ambiente e transformar numa coisa para você ouvir, né? Então, essa interação com o ambiente também é importante, né? Então, a biologia sistêmica teve um boom justamente por quê? Porque agora a gente consegue ver essas partes e a interação entre elas, mas a gente ainda está aprendendo a mapear tudo isso, tá?
Então, a biologia sistêmica tem aí um componente, né, forte aqui, de computação e da tecnologia, né? Então, sem esses desenvolvimentos tecnológicos, seria muito difícil a gente conseguir ter, né, acesso, digamos, a todas as partes de um sistema biológico e a interação entre elas para conseguir tentar, por exemplo, não só fazer um mapa para descrever, mas também tentar prever o que acontece. Então, a gente tem o quê? A tecnologia gerando o quê? Novos tipos de dados, que são dados que, em geral, você não vai olhar rapidinho, né? Que nem, sei lá, você pega um experimento de Western blot no laboratório. Você olha aquela imagem e você vê se, sei lá, se a banda apareceu, não apareceu, se está maior, se não está maior, né? Digamos que a análise, apesar do experimento dar bastante trabalho, a análise é mais direta. Se você está falando de 10 genes, já fica mais difícil. Se você está falando de 100, complicou ainda mais. Se você está falando de milhares e milhões, aí você precisa ter uma infraestrutura computacional para conseguir fazer isso, né? E não basta ser uma tabela Excel, né? Em geral, você vai precisar de softwares para conseguir visualizar, para conseguir entender a interação entre esses dados. E isso leva ao quê? A novas hipóteses, né? Na biologia, para a gente, por exemplo, testar subcircuitos, algum subcircuito específico relacionado a algum processo biológico específico, e assim essas áreas, né, a tecnologia, a computação vão se ajudando, né, para tentar achar novos insights em biologia, tá? Então, a gente gosta de fazer essa analogia, né, da biologia sistêmica como se fosse o telescópio Hubble, né? Então, o telescópio Hubble ficou aí um tempão, né, aí tentando mapear aí o universo e ajudou a gente ver o que? A distribuição da matéria negra, né, da matéria escura no universo, né, então, matéria escura é né, ela chama matéria escura também por um bom motivo, né, a gente sabe como essas coisas apareceram? Não, mas a gente precisou ter uma abordagem, o quê? A gente precisou ter uma abordagem que conseguisse mapear para eles conseguirem o quê? Pegar esses dados, analisar e tentar criar um modelo para tentar entender, por exemplo, como é que, né, tentar entender um pouco mais sobre o universo. Basicamente, a biologia sistêmica tem sido o quê? O nosso Hubble em relação aos sistemas biológicos, né? Tentar ver ele melhor, né? Com novas tecnologias, né? No caso, mais e mais precisas em termos de biomoléculas e também de imagens, né? Para tentar entender como é que o organismo funciona como um todo, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Deu para entender? A gente vai fazer algumas atividades daqui a pouquinho. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma discussão que vocês querem colocar? Então tá, então vou seguir. O negócio, só curiosidade, vocês estão acompanhando pelo Nearpod ou vocês estão olhando minha apresentação? É só para eu saber. Pelo Nearpod. Ah, não, beleza. Aí tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certinho. Beleza. Então, agora, eu falei coisas bem gerais aí sobre Systems Biology, né? Dei um exemplo específico que me interessa bastante, que é no caso do transtorno do espectro do autismo. Mas agora eu vou falar, então, um pouco do que eu faço no laboratório, que acho que é uma coisa que, para entrar um pouco mais em um exemplo específico, para vocês poderem ver um pouco mais com detalhe o que a gente faz no laboratório e por que isso é biologia sistêmica, por que a gente precisa dessas abordagens para tentar entender um organismo como um todo, tá? Então, eu vou contar um pouquinho, assim, do que a gente faz no laboratório, voltado aí para a biologia sistêmica, claro, tá? Então, esse daqui é o site do nosso laboratório, né? O nosso laboratório se chama Laboratório de Biologia Sistêmica de Micro-Organismos. Ele está ali pertinho do anfiteatro da Bioquímica, quando a vida voltar ao normal, quem quiser ir lá conhecer, é só combinar, a gente apresenta o laboratório, basicamente é um laboratório, né, de biologia molecular, mas que a gente tem bastante o que é a parte computacional, né? Então, a gente estuda quem? Esse bichinho aqui, que é chamado de Halobacterium salinarum, tá? Então, Halobacterium salinarum, eu vou contar para vocês um pouco sobre esse organismo, do ponto de vista do nosso interesse, mas antes da gente ir nos específicos, é um vídeo curto, tá? São 5 minutinhos, que fala um pouco de uma hipótese, né, que é interessante sobre
a origem, né, a origem que tem relacionado com a origem da vida na Terra, e aí trazendo um pouco para vocês, né, de como diversas áreas da pesquisa podem estar relacionadas, né. Então, nosso laboratório estuda principalmente o quê? Regulação da expressão gênica, e para isso a gente tenta o quê? Utilizar a abordagem de biologia sistêmica. Mas a gente trabalha com um extremófilo, que é a Cyanobacterium salinarum, ela vive em 4 molar de NaCl, então 4 molar de NaCl é um montão de NaCl, né, 10, 12 vezes mais concentrado, né, de NaCl do que a água do mar, então é próximo da saturação. Então ela é um extremófilo, ela é uma arqueia, tá, e tem propriedades muito interessantes, né, então desde propriedades bioquímicas, por exemplo, tem uma proteína de membrana que se chama bacteriorhodopsina, que vocês provavelmente ouviram falar, que foi isolada dela, mas também ela consegue, então, sobreviver nessa quantidade enorme de sal, mas por ser um extremófilo, tem muito interesse também da área de astrobiologia, né, que é o estudo da evolução e origem da vida, tá? Então, é um videozinho bem feito, tá com legendas aqui em português, então eu vou colocar aqui para vocês. Só uma pergunta, da outra vez eu pus o vídeo, mas eu não desliguei meu microfone, aí ficou ruim ou tudo bem? Ficou ruim, Ficou não. normal. Tá, normal? Então tá bom. Então, eu vou colocar o vídeo aqui, que fala um pouco sobre a hipótese, né, da Purple Earth, tá bom? Deixa eu só pôr aqui as legendas. Picture the view of Earth from space. Beautiful, right? What colors do you see? Besides the blue of the oceans, the dominant color of our planet as we know it is green. But imagine a time when the Earth looked a little purple. One way we seek out other living worlds is by looking for planets that reflect less red light than we'd expect. This could mean they have organisms with chlorophyll that are absorbing those red wavelengths. But if life can evolve with more than one way of making energy from light, maybe we shouldn't just be searching for planets that are green like ours. Maybe we need to be looking for purple worlds as well. What do you want to know about this? Bom, pessoal, esse canal aqui é muito legal, quem se interessa, né, esse PBS Ions, em geral, tem informações muito legais, né, sobre origem e evolução da vida, que são muito bem feitos, recomendo fortemente. Mas voltando aqui para a nossa Halobacterium, o que a gente levantou, né, então são hipóteses, né, sobre essa Purple Earth, mas que são bastante interessantes, né, quando você pensa, né, no estudo de um micro-organismo, né, nas implicações, né, mais em larga escala que o estudo de certos organismos podem ter, desde então, de pesquisa básica, aplicação, ou a questões mais até filosóficas aí em relação à origem e evolução da vida, tá? Então, esse organismo, né, que é o Halobacterium salinarum, é o que a gente usa como modelo no nosso laboratório, né? Então, como ela falou, é uma arqueia, mora em regiões de altas concentrações de sal. Vocês veem essa coloração? Quem às vezes já viajou de avião e olhou lá embaixo, em alguns lugares que tem salinas, às vezes você vê umas coisas meio roxas, alaranjadas, é devido à presença, né, desses organismos, né, que produzem pigmentos, né, como, por exemplo, esse retinal e outros pigmentos carotenoides, que são responsáveis por essa coloração que a gente vê, tá? Então, a gente cultiva ele no laboratório, é relativamente fácil de cultivar, né, como se fosse crescer core no laboratório, só que com um montão de sal, né, ela cresce em 37, 40 graus, e a gente consegue manipular ela geneticamente, né, então a gente consegue fazer um mutante, né, deletar um gene, ou fazer uma superexpressão. Ela tem um genoma compacto, né, então é um genoma pequenininho, e alguns aí, 130 reguladores de transcrição. Você vê aqui, essa aqui é a microscopia, né, você vê uma célula, um bastãozinho pretinho, ela tem esses pontinhos brancos aqui, que são vesículas de gás. Então, quando ela começa a crescer, começa a ter mais célula no meio, e começa a ter menos oxigênio, ela produz essas vesículas de gás, que ficam cheias de ar, né, e permitem que ela boie na superfície do meio. Então, se você deixa o meio de cultura parado, você vê uma camada rosa, assim, né, de células, que permite o quê? Que auxilia ela a captar
a luz, né? Porque ela consegue sintetizar ATP a partir da luz, né? Utilizando esse pigmento retinal que a gente acabou de ver, tá? Então, ele é um organismo modelo muito interessante, né? Do ponto de vista tanto, né, de fisiologia de micro-organismo. Então, ela é uma arqueia, né? Então, ela não é uma bactéria, mas ela tem uma... se você olhar para a cara dela, você acha que é uma bactéria, né? Ela tem organização genômica, então o genoma dela parece um de bactéria, mas quando a gente olha os genes que estão relacionados com o processamento da informação, então DNA sendo transcrito, né, o RNA sendo traduzido, fazendo proteína, as proteínas envolvidas nessa maquinaria do que a gente está chamando de processamento da informação é muito mais parecida com o de eucariotos, né? Então, ela é um organismo muito interessante por vários motivos, né? Desde o Purple Earth aí, que ainda é uma hipótese, mas também do ponto de vista bioquímico, né? De biologia molecular e a parte aí de origem, né? De evolução, né? Então, hoje em dia, as arqueias têm sido colocadas aí na origem da vida como sendo a raiz aí da origem dos eucariotos, tá? Então, a gente trabalha o quê? Com a parte o quê? De biologia sistêmica de micro-organismos. O que isso quer dizer, né? Então, a gente pode pensar na biologia sistêmica em vários níveis, né? No mundo ideal, a gente teria o quê? Um modelo global que consegue descrever como que esse organismo funciona como um todo, né? Isso é o santo graal que a gente ainda não chegou lá. Vamos chegar com a ajuda de novas gerações de cientistas que estão sendo formadas como vocês. Mas a ideia é o quê? A gente tem o quê? Informações de genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, conseguir o quê? Então, esses são os diversos nós, numa rede, por exemplo, a interação entre essas camadas de informação, fazendo, por exemplo, uma rede metabólica e conseguindo chegar em modelos, por exemplo, de como é que um determinado módulo funciona, como é que a gente poderia, por exemplo, entender a interação entre diversos micro-organismos, né? Então, você pensar, a gente, em geral, quando a gente está estudando micro-organismos, a gente está estudando uma população que está lá crescendo no seu Erlenmeyer, né? Mas se você pensar também, elas não estão sozinhas, estão interagindo entre elas, né? Populacionalmente. Isso é uma cultura pura. Se você pensar em alobactéria que está crescendo lá na salina, ela está interagindo com outros diversos organismos que conseguem sobreviver naquela situação de alta concentração de sal. Por exemplo, tem uma alga que vive nessas concentrações que, por exemplo, solta umas gotinhas de glicerol que a alobactéria gosta de comer. Então, existe uma interação entre diversos organismos. A ideia seria o quê? Tentar entender como é que o organismo funciona como um todo e, né, aí a gente vai ver na segunda parte da aula como é que isso poderia, por exemplo, ajudar a gente a engenheirar sistemas biológicos, tá? Então, esse daqui é o nosso organismo modelo que a gente trabalha no laboratório. Ele tem sido um organismo modelo nessa área de Systems Biology, justamente porque a gente tem um monte de dados experimentais sobre ela, né? Então, esses dados foram coletados lá no laboratório do professor Nitin Baliga, né, que foi meu supervisor de pós-doutorado. Então, um monte de dados de transcriptoma, um monte em diversas condições ambientais. Então, a alobactéria, depois que ela sofreu estresse de UV, de radiação gama, de tensões de oxigênio, metal pesado, a gente tem nocaute de fator de transcrição, superexpressão de fator de transcrição, tem dado de proteoma, tem dado de interação proteína-DNA, então digamos que esse seria o cenário perfeito para a gente o quê? Pegar toda essa informação, tentar integrar e tentar conseguir achar o quê? Propriedades emergentes, propriedades que a gente não veria se a gente olhasse só um pedacinho, tudo bem? Então, então, Alobacterium é esse organismo, tá? A gente tem todas essas informações, claro que construir um modelo com todas essas informações não é fácil analisar, quando você tem um dado de transcriptoma, né, que é o que eu trabalho muito no laboratório, não é, assim, você não analisa assim, papo, pronto e acabou, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para vocês entrarem nesse site aqui, tá? Então, abre aí um browser, entra no Egrin, tá? A gente vai o quê? Explorar um pouquinho um modelo que já existe, que já foi construído, baseado o quê? Na interação entre diversas camadas de informação, para a gente tentar entender o quê? Que tipo de informação que a gente conseguiria chegar com a integração de dados que, olhando, né, com uma abordagem reducionista, a gente não conseguiria, tudo bem? Então, aqui, né, um dos desafios aqui na biologia sistêmica aqui é entender como
somente alguns fatores de transcrição, que ele está chamando aqui de TF, de Transcription Factor, num genoma microbiano, geram um monte, né, de respostas, né, em resposta a diversos fatores ambientais. O link não está indo, vocês não... Copia e cola num browser, acho que é mais fácil. Ups, errei. Se você colocar EGRIN 2 no Google, ele entra ali. Oi? Então, o que é isso daqui? A gente vai ver isso daqui, então, é uma coisa que a gente faz, bom, a gente não está acostumado a ver informação dessa forma, né? Mas a ideia é justamente essa, né, na aula, né? Ver uma coisa que vocês não estão acostumados e que vai parecer complicado, mas a ideia é justamente o quê? A partir de informações globais, tentar achar algumas coisas interessantes que não só dão alguma luz em propriedades globais, como também em módulos específicos, tá bom? Então, a gente tem aqui que o EGRIN 2 é um modelo para o Complete Gene Regulatory Network, né? Então, um Gene Regulatory Network é isso, né? Uma rede de regulação gênica, né? Então, eu saber que tais genes são co-regulados, são expressos nas mesmas condições, tá? E esse modelo foi o quê? Foi feito a partir de dados de expressão gênica e sequências de genomas, tá? E foi feito, então, em princípio, primeiramente para a Halobacterium salinara, tá? Então, só antes da gente explorar o modelo, né, dar algumas background information aqui, né, então, a maquinaria de transcrição em arqueia, como eu falei para vocês, né, a gente tem aqui que o genoma dela é um genoma de procarioto. O que isso quer dizer? É um genoma compacto, pequenininho, tá? Ela tem uns 2.500 genes, mais ou menos, tá? Não tem intron, então o genoma é compacto, não tem espaço entre elas, não tem intron, tem poucas regiões intergênicas, mas os fatores de transcrição, eles são muito mais parecidos com de eucariotos, tá? Então, por exemplo, nos eucariotos, você tem a RNA polimerase, vocês lembram, né? Da RNA polimerase 2, que faz aí, por exemplo, a transcrição, e requer o quê? Fatores de transcrição, como esses TFBs e TBPs, para o quê? Ligar na região promotora de gene e fazer aquele RNA ser transcrito, né? Então, quando isso acontece, o gene está sendo expresso, né? No nível do RNA. Em arqueia, a gente tem o quê? Que a RNA polimerase e fatores de transcrição são muito parecidos com de eucariotos, mas o genoma é de procarioto, tá? Mas a gente tem vários fatores de transcrição e a gente tem, para a Halobacterium, esses dados de fator de transcrição interagindo com o DNA e como que os RNAs estão sendo expressos nas diversas condições ambientais, tá? Então, a gente tem dados de, o que seria o quê? Interação, fator de transcrição DNA, tá? E a gente tem também dados de transcritoma, ou seja, um mapeamento, né, de todos os RNAs que estão presentes na célula num determinado instante. Existem várias tecnologias que hoje em dia são utilizadas para fazer isso. Hoje, né, o que mais está sendo utilizado é o RNA-seq, né, então é basicamente você extrai o RNA da célula e sequencia todo mundo que está lá, né. Aí tem várias formas de fazer isso, a gente não vai entrar nos detalhes. Os dados de Halobacterium que a gente vai ver, a maioria foi feita com uma plataforma mais antiga, que é chamada aqui de DNA Microarray, que é baseada em hibridização, mas basicamente você consegue o quê? Quantificar quantos do transcrito A você tem no estresse em relação ao controle, tá bom? Então, você vai ter diversas condições ambientais, diversos estresses, diversos mutantes, e vai saber para todos os genes que estão ali no genoma, quanto de RNA tem em cada condição, tá? Tudo bem? Essa daqui é a informação que a gente tem, o ChIP-seq, né, é a informação que a gente tem, por quê? De interação de um fator de transcrição, que está aqui, né, uma proteína que liga no DNA. Então, esse amarelinho e esse azulzinho, o que a gente consegue fazer experimentalmente? A gente consegue pegar essas proteínas de interesse, como, por exemplo, fatores de transcrição, ver, né, imunoprecipitar esses complexos, e aí depois você isola o DNA e vê em que região que aquela proteína ligou, tá? Então, por exemplo, num determinado cromossomo, você vê que a proteína, sei lá, azulzinha, ligou nessa região aqui, né? Só que a gente não está falando só de um gene, a gente está falando no genoma inteiro,
tá? Isso pode ser genoma de qualquer organismo, no caso aqui a gente está falando de um genoma pequenininho, que tem uns 2.500 genes, que a gente conhece, mas poderia ser um genoma humano, um genoma de planta, enfim, qualquer coisa, certo? Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai ver nesse EGRIM, tá? Eu vou só retomar alguns conceitos para lembrar vocês, né? Não sei se vocês lembram o que é um operon? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos. Então, lembra que no genoma de... Não. Tá. Bom, no genoma procariota, em geral, o que a gente tem, né? A gente tem uns genes organizadinhos, digamos, quase que um do ladinho do outro, com poucas regiões que não tem, digamos, um gene que codifica uma proteína, tá? Então, aqui a gente está representando, por exemplo, uma região do genoma que tem 3 genes, genes A, B e C, tá bom? O que acontece, né, no operon clássico, né? A gente tem, por exemplo, que esses 3 genes A, B e C, eles codificam proteínas que estão relacionadas. Por exemplo, vamos pensar num transportador, tá, de membrana que precisa usar ATP para colocar alguma molécula para dentro da célula, tudo bem? Então, por exemplo, você tem lá um canalzinho, e aí você tem lá uma região que liga ATP, e outra que faz um transporte, que faz, beleza, a molécula X entra aqui dentro. Então, em geral, o que acontece na regulação gênica clássica aí? A gente tem uma região regulatória, e a gente tem o operon, que tem esses genes estruturais, tem uma região que pode ligar o quê? Um repressor ou um indutor, tá certo? Mas a ideia seria o quê? Que esses 3 genes ABC seriam sempre transcritos num único RNA mensageiro, que nesse caso, então, vai ser chamado de RNA mensageiro policistrônico. Por quê? Porque ele tem informação de mais de um cistron, né? Então, ele faz... Nesse RNA, eu tenho a informação para fazer o quê? A proteína A, a proteína B e a proteína C. E é um RNA único que tem essas 3 informações para essas 3 proteínas diferentes. Tudo bem? Isso daqui é o que acontece, né? O operon clássico é o que a gente tem como paradigma de regulação gênica de procariotos, então, se esses 3 genes estão organizados em operons, o que isso quer dizer? Que, em geral, eles vão estar um do ladinho do outro no genoma, em geral, não vai ter espacinho aqui entre o gene A, entre o gene B e o gene C, se tiver espacinho, vai ser muito pequenininho, e eles vão estar sendo o quê? Transcritos juntinhos, então, você tem lá e tem um RNA único que faz 3 proteínas diferentes, tá? Tudo bem? E por quê? Porque, digamos, é mais econômico, porque eu preciso do poro, mas eu também preciso do negocinho que liga ATP, e preciso do negocinho que põe a molécula para dentro, e faz sentido que eles sejam sempre transcritos juntos, porque eles precisam ser traduzidos juntos também. Tudo bem? Então, esse daqui, o que acontece? Esses 3 genes vão estar sempre, digamos, sendo regulados ao mesmo tempo, certo? Então, é meio que economia para a célula. Eu ponho lá, preciso do transportador X. Então, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Eu preciso de A, B e C. Não adianta eu ter só A, só B ou só C, certo? Então, esse daqui é o que se acreditava por muito tempo, né, que é o que acontece, né, na maioria dos genes, em muitos, né, dos genes em organismos procariotos, né, tanto bactérias quanto arqueias. Então, você tem muitos desses RNAs que têm informação para mais de uma proteína, tudo bem? Deu para entender o que é o operon? Tá. Simplificando a vida, né, é que acho que faz... Então, o que acontece? Vamos complicar a vida aqui. Deixa eu só... Antes de complicar a vida, então, vamos só retomar. Bom. Então, no operon clássico, tá dando para ver aqui o que eu estou escrevendo? Eu tenho tá. No operon clássico, eu teria isso daqui, né? Então, isso daqui, essa flechinha aqui, não sei se vocês lembram, mas ela representa um promotor, tá certo? Esse aqui é um promotor, e aqui eu tenho o gene A, B e C, que vai fazer a proteína A, proteína B e a proteína C. Não sei se é
que acontece, né, que a gente consegue ver, né, em algumas situações, a gente pode ter que, apesar desses, desculpa, né, desses 3 genes estarem pertinhos um do outro, e eu tenho, digamos que, na maioria das vezes eu preciso do triangulinho, da bolinha, do quadradinho, eu posso ter uma situação em que eu vou ter um outro promotor aqui. Então, esse aqui é o promotor 1 e eu tenho o promotor 2. O que isso quer dizer? Que no promotor 1 eu vou ter um RNA que faz ABC, no promotor 2 eu vou ter um RNA que faz só aqui, e no promotor 3, por exemplo, eu teria um que só faz o C, né? Então, o resultado disso seria, esse aqui faz essas 3 proteínas, essa daqui faria só essa daqui, e esse daqui faria só o quadradinho, por exemplo, né? Vocês concordam que isso pode acontecer, tá? Esse daqui seria o quê? O operon clássico, né? Que, digamos, um RNA, então tem um RNA aqui, que dá origem a esses 3 carinhas, essas 3 proteínas. Mas eu também posso ter promotores aqui no meio, que eu não tenho A, B, C sempre junto, eu tenho só B e C e eu tenho só C também, tá? Isso daqui foi observado, né, em alguns organismos, meio que assim, isoladamente, né, em alguns casos específicos, né? Então, a gente chamou isso aqui do quê? De operon condicional, né? Por quê? Em certas condições, eu preciso das 3 proteínas. Em outras condições, eu preciso só dessas 2. Em outras condições, eu preciso só dessa, tá? O que dá para entender, se você pensar, né, na variedade de estímulos ambientais e respostas que a gente dá, né? Então, pode ser que esses 2 sistemas estejam envolvidos em outros tipos de proteínas estruturais, que o transporte precisa só, na condição X, eu preciso só de mais subunidades da proteína C, que é o quadradinho, tá? Então, isso daqui seria o que a gente chama de operon condicional. Então, você tem num único operon, você tem mais possibilidades, né, de RNA sendo transcritos, e, consequentemente, espera-se que as proteínas derivadas deles também sejam diferentes. Tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente chamou aqui de operon condicional. Então, tá. Aí, alguém perguntou aí, como é que um RNA gera 3 proteínas diferentes? Então, um RNA, ele tem a informação aqui para 3 proteínas diferentes, A, B e C. O que acontece é que, assim, eu tenho um único RNA, mas o ribossomo liga... Deixa eu mudar de cor aqui. Como é que eu mudo de cor aqui? Por exemplo, esse daqui é o RNA, certo? Esse é o RNA policistrônico que tem a informação para as três proteínas, A, B, C. Aí o ribossomo liga aqui, o ribossomo liga aqui, e o ribossomo liga aqui na hora de produzir a proteína, tá? Existem alguns casos, mas são os mais raros, que você tem, por exemplo, proteínas que são traduzidas juntos depois clivadas, mas essas são menos comuns. O mais comum é que o processo de tradução faz assim, o ribossomo entra aqui, depois o ribossomo entra aqui, depois o ribossomo entra aqui. Então, esse aqui fez a proteína A, esse aqui fez a proteína B, esse fez a proteína C. Deu para entender? Beleza. Tá. Vocês entenderam aqui o que é o operon? Então, o operon clássico, e esse daqui seria o quê? O operon condicional, tá? Então, por que a gente está falando disso tudo? Vamos ver. Cadê? Porque a gente vai explorar esse modelo. O que é esse modelo aí, esse green que eu estou mostrando para você? É um modelo global que pegou o quê? Um monte de informações de transcriptoma e um monte de informações de interação proteína-DNA e tentou achar coisas que não eram tão conhecidas assim, né? Então, por exemplo, a gente sabe que operons existem, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa figura aqui, que é a figura do paper, aqui a gente tem um operon, tá? Esses 1, 2, 3, 4, esses 5 genes, tá? Eles estão bem pertinhos do genoma, tá vendo? Um do outro. Eles codificam proteínas que estão envolvidas em quê? No transporte de peptídeos e oligopeptídeos, tá? Essa estrutura, então, este gene, depois desse, todos juntinhos, é conservada em diversos organismos procariotos. Então, a gente sabe que essa estrutura é conservada no sentido de estrutura genômica, né?
E que esses genes, em geral, são o quê? São produzidos, né? São expressos ao mesmo tempo, né? São expressos quando eu preciso de um, em geral, eu preciso do outro também. Então, isso daqui seria, digamos, o que a gente chama do operão clássico, né? Você teria o quê? Um RNA policistrônico, que tem a informação para esse gene, para esse, e aí faz as proteínas, essas 5 proteínas diferentes que fazem parte de um complexo para transportar peptídeos e dipeptídeos, né? Você vê, por exemplo, um é um negócio que liga ATP, outro é transportador, outro é a permease e assim sucessivamente, tá? Então, pela definição de operão clássico, você fala, beleza, você tem um promotor aqui e esses genes são expressos ao mesmo tempo, tá? De repente, se você olhar uma condição só, você vai ver isso. Por exemplo, nessa primeira condição, você tá vendo que tá todo mundo verdinho, tá todo mundo igual, né? Ao mesmo tempo, tá? Mas aí, aqui, cada cor tá indicando o quê? A expressão relativa, tá? Então, aqui, em amarelinho, a expressão tá maior, e em azul, a expressão tá menor, tá? Se eu olhasse só essa condição, essa primeira, eu ia falar, beleza, esses genes estão em operon, tá sempre igual, tá? Aí, quando eu começo a ver nas diferentes condições, então, cada linha dessa é uma condição diferente. Vocês veem que eles não estão sendo, digamos, a cor não está igual sempre. O que isso quer dizer? Que, em certas condições, por exemplo, esse DPPA, que é um transportador que liga na ABC, ele não vai estar sendo expresso junto com o resto. Em outras condições, por exemplo, esta região aqui, esses outros 3 genes, não vão estar sendo sempre expressos juntos também, tá? Então, o que a gente consegue ver com essa informação? Isso daqui, então, é a informação o quê? De transcritos, né? RNAs que estão sendo produzidos desses, mas em certas condições não são os mesmos RNAs que estão presentes, né? Aqui, por exemplo, está azulzinho e esse aqui não tá azul claro, e aqui está azul escuro, né? Aqui está verde, aqui está azul. Então, se eu não fosse, por exemplo, nessas outras condições, eu nunca ia ver que esse operon é condicional. Na condição A, ele é um transcrito que vai até aqui. Mas em outras condições, eu posso ter o quê? Um RNA que vem daqui até aqui e outro RNA que vem daqui até aqui. Tudo bem? Caiu a conexão, voltou? Todo mundo ouvindo? Alô? Sim. Tá. É que caiu aqui. E cadê o chat aqui? Tá, achei. Deu para entender? Então, vocês veem que não é uma coisa simples. Você não vai bater o olho e ver, você não vai fazer um experimento numa condição e ver isso daqui. Mas, quando você começa a pegar um monte de condição, fica claro. Você vê que, ó, eu tenho provavelmente um transcrito vermelhinho, que tem tudo. Eu tenho um transcrito azulzinho, que tem esses 4 primeiros. E depois eu tenho um transcrito, sei lá, esse azul meio verde aqui, que tem só esse daqui, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês verem? Vamos lá voltar na página do EGRIN. Vocês estão vendo aqui que tem, eles chamam aqui de HC e tem uns números aqui, tá? Eles estão chamando, isso aqui são o quê? Grupos, né, de genes que vão ter o quê? Expressões semelhantes a esses caras aqui. Então, a gente vai o quê? Explorar um pouquinho isso daqui que a gente está chamando de coRENs, tá bom? Então, vamos lá no site do EGRIN. E vamos olhar os coRENs, tá? Então, vocês vão aqui no EGRIN 2.0, tem lá toda a descrição, vamos lá embaixo, tá? Tá escrito aqui, coRENs. Aí vamos clicar e ver o que é o coREN, que ele chamou de coREN, né? O que é o coREN? Né? São módulos de genes corregulados em ambientes específicos, tá? Então, em geral, mas nem sempre, eles podem ter mecanismos regulatórios comuns, que eles chamam aí de GRE, que seria o quê? Ter uma região promotora parecida, tá? Então, vamos olhar vocês podem clicar em qualquer um desses daqui, vocês podem escolher um deles, tá? Só para a gente explorar esse modelo. Então, o H salinário tem o coREN, esse daqui, esse outro e esse outro. Que seria o equivalente, né, a esses diferentes grupos, tá?
Então, vocês podem clicar em qualquer um deles. O que a gente vai fazer aqui é dar uma explorada, dar uma olhada em que tipo de dados que foi integrado e no que ele chegou, tá? Então, dá uma olhadinha aí no CoREM que você clicou e ver se vocês conseguem entender mais ou menos o que tem aí nessa informação. Pode ir poupando perguntas e dúvidas aí no chat. Vocês entraram nos CoREMs aí? Isso daqui é o quê? É um modelo que já está pronto, a gente está explorando o que tem de informação lá, tá? Então, vamos aqui, tá? Vamos junto aqui. Eu cliquei, por exemplo, nesse aqui, ó, no 21279, que é esse aqui que está no meio, tá? Aqui, por exemplo, ele está mostrando aqui as funções enriquecidas em cada CoREM, as condições enriquecidas em cada um. Então, o que acontece? Cada um desses grupos, né, diferentes, são grupos de genes que são corregulados, né? Então, o que são? Aquele meu gene lá, o DPPA, né, um daqueles genes lá que faz parte desse operon de transportador, você vê que a gente está vendo a informação não só dele, então daquele gene e dos operons, como também a gente está vendo o quê? Como que é o perfil de expressão dele e de outros genes que têm perfil de expressão semelhante, tá? Então, esses genes que estão aqui não tem nada a ver com aquele transportador, são outros genes e que têm perfil de expressão semelhante ao longo de diferentes condições. Então, essas cores que estão aqui, ó, estão indicando cada uma delas uma condição ambiental. Então, se está no escuro, no claro, estresse de zinco, estresse de cobre, um mutante, estresse de metal, enfim. Cada uma dessas cores aqui está mostrando o quê? Uma condição ambiental. E aqui é o quê? O perfil de expressão dos genes, ou seja, a quantidade relativa de RNA que apresentou em cada uma dessas condições. E aí vocês veem que tem vários genes que, por exemplo, podem não estar relacionados com aquele transportador diretamente, mas que tem o quê? Perfil de expressão semelhante. Você vê aqui, né, que aqui, ó, aqui está menos expresso, aqui está mais expresso, e você vê que o perfil de expressão deles é semelhante. E aquele gene que a gente olhou, que é lá do operon condicional, está nesse grupo aqui, tá? Junto com um monte de outros que, por exemplo, estão relacionados com síntese de cobalamina, transporte de cobalto, tá? Então, você fala, bom, será que aquele gene lá, que é o transportador de dipeptídeo, pode estar de alguma forma relacionado com esse transporte de cobalto, por exemplo, tá? Então, dá para fazer várias análises baseadas nisso, por exemplo, se a gente tem enriquecimento funcional. Então, vamos pegar todos os genes que a gente sabe que existem em Halobacterium, olhar os genes que estão nesse grupo aqui e perguntar, bom, os genes que têm expressão semelhante, será que eles estão envolvidos com alguma função semelhante? E aí que tem uma análise, por exemplo, de enriquecimento funcional. Por exemplo, tem vários genes que estão envolvidos com síntese de porfirina, tá? Será que ele tem algum mecanismo regulatório em comum? Então, olhamos a região promotora de todos eles e viram que tem algum motivo aqui. Tem uma região que parece uma região promotora, ou seja, uma região que recrutaria um determinado fator de transcrição para aquilo lá ser transcrito ao mesmo tempo, por exemplo, né? Numa determinada condição, tá? Então, o que acontece nesse modelo? Você fala, pô, tem tanta coisa, né, que fica difícil de entender. Um pouco é verdade, né, por quê? Porque você está integrando um monte de informação para tentar o quê? Achar coisas que você não vai ver só batendo o olho, né, aqui, então, por exemplo, para agrupar esses genes, você não fez no olho, né, a gente pegou o quê? Pegou o perfil de expressão de todos os genes em todas essas diversas condições e aplicou o quê? Um algoritmo de agrupamento, de clustering, né, que é um algoritmo aí computacional bastante conhecido para o quê? Para agrupar perfis de expressões semelhantes.
Bom, mas aí você tem que ter as perguntas biológicas, não basta ter as ferramentas computacionais, né? Bom, existe algum enriquecimento funcional nesses caras, né? Então, o que seria esse grupo de genes corregulados? Por que eles são importantes, né? E aí vem a questão aqui, né, de você ter o quê? Você tem, por exemplo, que um determinado transcrito, esse, por exemplo, o transcrito vermelhinho, ele está mais presente no COREM 21646, né? O número aqui não importa, mas o que acontece? Eu vejo esse perfil de expressão agrupar com um grupo de genes, com 33 genes que tem esse perfil semelhante. Quando eu olhar só um pedacinho, só o transcrito azul, por exemplo, eu vou estar que ele está agrupado com esses outros 16 genes que tem essas funções aqui, por exemplo, de síntese de porfirina e atividade de óxido redutase. Mas quando eu olhar só esse cara aqui, eu vou ter que ele se agrupa em outro grupo de genes, que tem a ver com, por exemplo, altas concentrações de oxigênio, tá? Então, vocês veem que o quê? São relações complexas, dentro de um mesmo, então você vê que é um mesmo grupo de genes, mas que eles podem se comportar diferentes, ter elementos regulatórios diferentes, dependendo da condição ambiental, né? Que é o que a gente viu aqui com esse exemplo específico aqui. Deu para entender, gente? Alguém aí? Então, a ideia é o quê? Vocês veem que é uma informação complexa. Você ia bater o olho e ver? Não. Mas a partir do quê? Da integração da informação e da análise desses dados, que requer bastante o quê? Não só, digamos, habilidades para você ter alguma habilidade de análise, no sentido de data science, né, de habilidades computacionais para a gente conseguir fazer isso, mas a gente precisa ter as perguntas biológicas certas para a gente conseguir interpretar esses modelos complexos, tá? Então, aí vem o poder da biologia sistêmica, né? Por exemplo, você conseguir modelar essas, digamos, diferenças sutis que são o quê? Dependentes de um contexto ambiental e olhar, né? Então, não dá para a gente olhar como se esse gene serve só para transportador de dipeptide binding. Bom, na verdade, depende do contexto, né? Em alguns contextos, ele vai estar junto com esses outros grupos, será que tem alguma função relevante aí? E aí vem a questão, né, da biologia como um sistema complexo, que para a gente entender, a gente precisa juntar, na verdade, né, tanto as abordagens reducionistas quanto as abordagens globais, tá? Vocês entenderam isso aqui, gente? Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês, ó. Entender aqui, ó, pode olhar aí, mas o que seria esse COREM? Vamos ver aqui que vocês entenderam. Bom, a maioria do pessoal aqui respondeu aqui, né, grupo de genes cuja regulação é feita em conjunto, ou que tem uma expressão influenciada por genes incomuns, ou que apresentam mecanismos incomuns, né? Uma coisa importante, né, que eu acho que isso aqui não é isso aqui é uma definição desse paper, tá? Não é uma definição utilizada por muita gente, eu estou falando no contexto desse trabalho específico, tá? Neste modelo, então, o que eles chamaram aqui de COREM, tá? Que é um módulo de corregulação, mas uma coisa importante é a questão aí condicional, tá? Que é o que a gente estava vendo em relação àquele operon lá, o DPPA, o operon de transporte de peptídeo, tá? Por quê? Porque eles são corregulados em ambientes específicos, né? E isso acho que é o tchan da questão e a dificuldade também da questão dos sistemas biológicos, né? É a beleza da biologia, mas que também faz aí o nível de complexidade aumentar bastante para a gente conseguir modelar as coisas, né? Não é aquele negócio de que você sempre aperta o botão e acontece alguma coisa, né? Dependendo da condição, do tipo, se tiver sol e você apertar o botão, acontece uma coisa. Se tiver frio e você apertar o botão, acontece outra coisa, né? Então, é a questão de módulos corregulados, né, em ambientes específicos e que aqui, ó, pode ou não ter um mecanismo regulatório comum, no caso que ele descobriu com esse modelo, tá? Então, uma coisa que é uma frase bastante comum, né, que a gente fala que todos os modelos estão errados, certo? Mas alguns deles são úteis, tá?
E não seria diferente, né? Acho que não é diferente em nenhuma área da ciência. A gente sabe que os modelos estão errados no sentido de que eles nunca estarão totalmente completos e precisos, mas eles são muito úteis para a gente entender os fenômenos biológicos complexos, né? E acho que o valor da ciência é justamente esse, né? Da gente o quê? Da gente ter dados, evidências, atualizar nosso conhecimento frente a novas evidências e conseguir debater tudo isso de uma forma racional, né, que é o que a gente precisa hoje de uma forma mais global, tá? E é isso, né, então no caso aí, esse EGRIM, ele é um modelo específico que eu escolhi aqui trazer para vocês, porque é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, que eu trabalho, e que mostra, né, como então você integrar todas essas informações de transcriptoma. Então vocês viram lá, num COREM só, a quantidade de dados experimentais que foi integrado para a gente conseguir chegar ao quê? Nesses grupos de genes corregulados, que em ambientes específicos e que podem ou não ter alguma influência, né, na expressão desse grupo de genes aqui, né, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que você é um pesquisador que está, você não quer trabalhar com um modelo global, mas você está muito interessado aqui no transportador de peptídeo, porque isso daí, sei lá, pode ser um alvo para uma indústria farmacêutica, tá? Supor, tá? É hipotético, total a situação. Mas, por exemplo, se você tiver um modelo global que te dá toda essa informação, você já pode, por exemplo, começar a pensar em planejar, bom, em que situações que isso vai funcionar, em que situações que isso não vai funcionar, será que eu tenho que fazer alguma alteração na região regulatória para que eu sempre tenha, por exemplo, o transcrito vermelho, porque eu não quero só ter o transcrito azul, tá? Então, esse tipo de modelo global pode informar o quê? Que a gente chama de subcircuitos específicos. Então, por exemplo, o circuito aqui do DPPA, uma região específica que você quer engenheirar a biologia, tá bom? Então, acho que as definições de vocês de COREMs ficaram um pouco, acho que o que faltou de uma forma geral foi o quê? Essa questão de ser environment específico, né? Que vai depender da condição que você tá lidando, né? Então, muitos falaram que eles são corregulados, mas quando, né? Em que situação? E acho que é isso que a complexidade dos sistemas biológicos tem que estar sempre prestando atenção, né? Em quando que isso funciona e quando que não, tá? E mais uma perguntinha, acho que é a última para vocês, né? Por que foi necessário o uso de uma abordagem sistêmica para identificar esses COREMs, esses grupos de genes, né? Que são corregulados dependendo da condição ambiental, e esses GREs que a gente mostrou aqui, né, que seriam os elementos regulatórios, né, as regiões regulatórias, né, então possíveis regiões promotoras. Aqui, né, os GREs, por exemplo, então seriam regiões, né, promotoras que têm, sei lá, um determinado consenso. Por que a gente precisa de uma abordagem, por que eles usaram, né, foi preciso uma abordagem sistêmica para conseguir identificar isso daí? Então, você tem uma visão mais ampla e completa, análise da influência de fatores condicionais, reunir informações de diferentes condições. Acho que isso é uma coisa importante, né? Você tem a interação, e se você olhar isoladamente, alguns mecanismos poderiam ser deixados de lado, né? Então, acho que isso vem trazer o quê? Isso que a gente chama do quê? Das propriedades emergentes, né? Que você vê da interação entre as partes que de forma isolada a gente não conseguiria ver, tá? Apresentar diferentes expressões. Então, acho que, de uma forma geral, né? Uma coisa importante aqui que a gente tem que colocar é isso, né? De como que a integração entre as partes podem trazer à tona, né, o que a gente chama de propriedades emergentes, de propriedades que a gente não conseguiria ver se a gente visse somente as partes isoladas de um sistema, tá?
E, então, no caso, né, para a gente identificar genes que são expressos, coexpressos em uma determinada condição ambiental e que tem um motivo regulatório em comum, isso não seria possível se você visse cada um isoladamente, tá? Só fazendo uma observação aqui em relação a algumas respostas, né, que às vezes a gente pergunta uma coisa e as pessoas não respondem exatamente o que a gente perguntou, tá? Então, às vezes tomem cuidado, né, para a gente ver, para vocês, no momento de responder a pergunta, ver se vocês realmente se atentaram, entenderam a questão, tá? Mas eu acho que, de forma geral, vocês conseguiram capturar a informação de que a integração seria importante. Os GREs regulam os CORANs? Sim, em alguns casos, na verdade, assim, supõe-se que sim, aí vem de novo, né, é um modelo que foi realizado através da integração de dados. Então, o que eles conseguiram identificar nos GREs? Gene Regulatory Elements, então, regiões que têm uma sequência parecida, tá? Então, que você fala, bom, então aqui deve ligar um fator de transcrição e regular esses diferentes grupos de genes em determinadas condições ambientais, certo? Então, parece que sim, mas é aquela coisa, né? Os modelos também precisam de validação experimental, interação que a gente tem que ter, sempre o quê? Das visões sistêmicas com modelos reducionistas também, né? Então, acho que também tem uma parte importante, é que não é porque agora a gente tem uma visão sistêmica que a gente pode abordar a visão reducionista, né? Que os modelos podem ser muito úteis, mas alguns estão errados. Porque, não tem nada a ver. Eu fui lá, fiz o experimento, chequei se esse GRE regulava esse grupo de genes e não deu. Então, você pode ter um motivo ali regulatório parecido, mas que aquilo não aconteceu. Então, é um modelo que supõe que provavelmente isso acontece, tá bom? Agora, não dá para afirmar com certeza que esses GREs regulam os CORANs, né? É um modelo que indica isso daí, certo? Tudo bem? Ficou claro isso aí? Então, gente, eu sei que, assim, é bastante informação. O que eu queria trazer aqui é, basicamente, né, como a gente precisa, né, de várias camadas de informação. Aqui, por exemplo, nos GREs, a gente acabou falando mais de transcriptoma, né, de RNAs, mas lembra que existem outras camadas de informação, né, por exemplo, proteína, que pode ser utilizada com dados de proteômica, metabolômica. Então, no meu laboratório, por exemplo, a gente está agora fazendo o quê? Mapeando o início de transcrição. Esse é um trabalho que a gente fez que mapeia onde que começa o transcrito. Por quê? Porque a gente consegue ver onde que está a região promotora e a gente conseguiu ver o quê? Que tem muito mais RNA do que a gente conhece. Por exemplo, você tem genes que codificam proteínas, mas tem genes que codificam, por exemplo, que tem genes que são transcritos em RNAs, tá? Então, esse aqui é o RNA mensageiro, digamos, canônico, que vocês estão acostumados, mas também pode ter RNA em região intergênicas, tem RNAs sobrepostos, tá? Então, RNAs que podem ter um pedaço da informação do RNA e fazer uma proteína que tem só um pedaço de um domínio, tem RNAs na fita oposta, tá? Então, só quando a gente pensa em transcriptoma, esse negócio de você identificar as partes, no nosso laboratório, por exemplo, a gente está identificando muitas outras partes que são RNAs que a gente ainda não conhece. Então, a gente está identificando e tentando entender a função desses RNAs. Colocando o quê? Mais uma camada aí, né? Mais uma lista de partes e interações entre elas que provavelmente vão ter aí um papel importante, seja regulatório ou seja estrutural. Por exemplo, você tem uma proteína diferente da que você achava que tinha no genoma, tá? Permitindo, então, que você tenha uma visão geral, né, de como o sistema funciona como um todo. Tudo bem? Então, isso é um trabalho que a gente tem feito no laboratório, que, na verdade, é olhando, né, o transcriptoma, o que mais que a gente tem lá, quais são as partes e como que elas podem estar envolvidas nessas redes de regulação gênica, né? Então, a gente sabe que, assim como proteínas podem regular, por exemplo, o processo de transcrição, a gente sabe que se a gente tem um RNA antissense, um RNA que pareia no seu RNA mensageiro, ele também pode regular os níveis de uma proteína, né? Ele pode não deixar que o RNA seja traduzido ou fazer com que o RNA seja degradado, isso tudo vai influenciar na regulação da expressão gênica. E é nesse ponto que meu laboratório tem trabalhado ultimamente com Halobacterium salinarum, tá bom? Bom, pessoal, acho que vocês já devem estar cansados aí, né?
Então, a ideia aqui é o quê? A gente tem genes, redes de moléculas, pode ter redes do quê? A gente não falou disso, mas redes celulares, né? A gente viu de pessoas, mas pode ter várias alobactérias, ou alobactérias interagindo com outros organismos, ou de outros organismos quaisquer. Se você pensar numa pessoa, né? Todas essas redes podem virar o quê? Redes de órgãos, como que esses órgãos interagem, como que o indivíduo interage numa rede social. Então, essa abordagem, né, de biologia sistêmica pode ser, digamos, direcionada tanto a, digamos, essas partes, mas também a integração como um todo global mesmo, né? Acho que essa aqui é a ideia da biologia sistêmica, de também trazer no campo da medicina o que a gente chama hoje, né, de medicina personalizada, né? O que eles chamam de P4 Medicine, né? Medicina que seja o quê? Preditiva, né? Preventiva, né? Personalizada e participatória, né? Que acho que é o que a gente vê hoje, por exemplo, com os diversos casos, né, de Covid, né? Como é que você sabe que o indivíduo vai ser assintomático, vai ser suscetível, vai ter um quadro pulmonar severo que vai precisar de UTI ou não? Ele vai ser assintomático, mas ele é um super spreader e que vai infectar muitas pessoas. Então, vocês veem que provavelmente vai depender, né, de suscetibilidades individuais, de genes, de redes moleculares, da rede aí do sistema imunológico, como é que isso interage como um todo para montar a resposta que a gente vê como um fenótipo e como que, por exemplo, isso vai afetar uma rede social, né, de indivíduos que têm contato, por exemplo. Tá? Eu acho que a biologia sistêmica é uma área da ciência que tem se desenvolvido bastante, mas que é bastante complexa e a gente acaba, claro, ficando em alguns certos nichos. Por exemplo, no meu laboratório, a gente está aqui nas redes moleculares, de genes, focados principalmente em RNA, você já vê que é uma complexidade grande, mas a ideia é que tudo isso se desenvolva para a gente conseguir ter redes globais cada vez mais completas e úteis em modelar e entender um sistema, tá bom? Se ficou alguma dúvida aí, eu fico à disposição, seja no chat, vocês podem me mandar por e-mail também. Eu só queria terminar aqui, ó, que essa parte de modelagem computacional, né, então vocês viram que a biologia sistêmica tem muito que ganhou a partir de dados em larga escala, que são dados o quê? De laboratório, de biologia molecular, bioquímica que você tem. Mas uma gargalo aí, às vezes, obter os dados é difícil também, claro, requer experimentos, requer dinheiro, mas muitas vezes o gargalo é a análise dos dados, né? E aí vem uma parte importante, né? Principalmente agora que a gente está nessa pandemia, um trabalho remoto importantíssimo, que é o trabalho de informática e modelagem computacional, tá? Que tem um papel importantíssimo na biologia sistêmica, né? A gente não tem tempo de abordar isso daqui, também não sou super expert no assunto, mas tem esse tutorial para quem quiser participar, para quem quiser, tá? Tem alguns tutoriais de modelagem, computational modeling, que são bem, assim, didáticos, tem um nível fácil, um nível intermediário, um nível avançado, usando alguns softwares que são bem, assim, user-friendly, tá? Para quem está começando, para o quê? Para você pensar, né? Systems Thinking e Computational Modeling. Então, eu deixo aqui, não é obrigatório fazer isso, eu estou deixando para quem tiver interesse na área, fazer alguns desses exercícios que são bem interessantes, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas, ainda estão vivos aí? Tudo certo? Bom, pessoal, então, ó, vivos e prestando atenção na aula ainda. Deu certo esse negócio do Nearpod, ok? Cansada também, né? Então, vamos dar um intervalinho aí. Quanto tempo vocês querem aí? Uns 20 minutos? 10 minutos? Vocês que mandam. Às 10h30 a gente volta, pode ser? Pode ser? Para a gente dar uma levantadinha, né? Para não ficar quadrado. Ó, então 10h30 a gente volta, aí a gente vai falar de biologia sistêmica. A aula vai ser um pouco menos eu falando, mas ainda vão ter alguns vídeos falando, que acho que tem uma parte visual mais interessante do que ficar olhando para eu falando também. E aí a gente volta e vai também usar mesmo o sistema aí no Nearpod, tá bom? Então tá, então 10h30 a gente volta.